Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam aí acompanhando a nossa playlist, né? Nós estamos trabalhando o assunto audiência de instrução e julgamento e nesse vídeo vamos dar sequência ao nosso estudo. Não saia daí que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, dando sequência ao estudo da audiência de instrução e julgamento, eu quero falar agora com vocês sobre as alegações finais. Tudo bem? No vídeo anterior, nós nos debruçamos sobre a colheita das provas orais. Então, nós vimos a ordem de colheita das provas orais, né? Vimos ali que essa ordem de colheita das provas, ela é uma ordem preferencial, mas pode ser invertida conforme as peculiaridades do caso concreto. Tudo bem? E agora, veja, pergunto, colhidas as provas orais, o que acontece? Veja, imagine que nessa audiência as provas orais foram colhidas e não existe mais necessidade de produção de nenhuma outra prova, ok? Veja, neste caso, o juiz declarará encerrada a instrução, tudo bem? E na sequência, o juiz dará a possibilidade das partes apresentarem suas alegações finais. E isso acaba sendo uma consequência do princípio constitucional do contraditório. Por quê? Porque todas as provas que são produzidas dentro do processo, é obrigatório que a parte contrária se manifeste sobre essa prova. Tudo bem? Então, como na audiência de instrução e julgamento, provas foram produzidas, o juiz encerra a instrução e agora é o momento das partes apresentarem suas alegações finais, englobando, se manifestando acerca daquelas provas orais que foram colhidas, que foram produzidas em audiência. É claro que eu acabei de dizer, isso se não houver mais necessidade de produção de nenhuma outra prova. Porque em alguns casos, depois que o juiz colhe as provas orais, é possível que fique ali evidente que existe a necessidade de realização de uma diligência, de produção de uma outra prova, uma prova documental, por exemplo. Nesses casos, a instrução não será encerrada, tudo bem? Vai haver aí um prolongamento da instrução. Mas se, colhidas as provas orais, não houver mais necessidade de produção de nenhuma outra prova, repito, o juiz encerra a instrução e dá a possibilidade das partes apresentarem suas alegações finais. Vou chamar a nossa lousa para que nós possamos analisar algumas informações importantes. Muito bem, meus amigos, então agora nós vamos tratar a respeito das alegações finais. Tudo bem? Alegações finais, que estão lá previstas no artigo 364 do CPC. Então, primeiro pressuposto é encerramento da instrução. Então, para que as partes apresentem as suas alegações finais, o juiz deve ter declarado encerrada a instrução. Depois, de colhidas todas as provas. Muito bem. Feito isso, o juiz dará a palavra ao advogado do autor, ao advogado do réu e ao membro do Ministério Público. Membro do Ministério Público é evidente, né? Vou colocar aqui um asterisco, porque nem sempre o MP estará presente. Se nós tivermos aí um caso em que o MP não precisa intervir, então, claro,
Não haverá a figura do membro do Ministério Público. Por outro lado, se o MP precisar intervir no processo, geralmente o que acontece, por exemplo, nas ações de família, né, o MP, o membro do MP, participa da audiência de instrução e ele também terá direito às suas alegações finais. Muito bem. Então o juiz dá a palavra ao advogado do autor, do réu e ao membro do Ministério Público. Cada um deles, ele vai ter um prazo de 20 minutos. Aqui é interessante a gente vislumbrar a existência de um prazo dentro do Código de Processo Civil contado em minutos, né? Porque a gente está acostumado a ver prazo anos, prazo meses, né? Dias, principalmente, mas a gente também pode ter aí prazo em minutos. Então, cada um vai ter 20 minutos para proferir as suas alegações finais. Só que esses 20 minutos, eles são prorrogáveis por mais 10 minutos. Tudo bem? Então, são 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos. Cada um deles, então são 20 minutos mais 10 para o autor, 20 minutos mais 10 para o réu e 20 minutos mais 10 para o membro do Ministério Público, quando houver aí a necessidade. Tudo bem? Pergunta, professor, e nos casos havendo litisconsórcio? E aí, como é que fica esse prazo? Bom, havendo litisconsórcio, né, o prazo, que acaba sendo um total de 30 minutos, né? Esse prazo, ele vai ser dividido entre os membros do mesmo grupo, tá? Como assim? Então, observação. Vamos imaginar um litisconsórcio ativo, tudo bem? Vamos imaginar um litisconsórcio ativo. Então, eu tenho dois autores. Esse prazo de 20 minutos mais 10, que acaba sendo um prazo de 30 minutos, né? Este prazo, ele vai ser dividido entre os membros daquele grupo, portanto, dividido entre os dois autores. Em tese, cada um terá até 15 minutos para proferir as suas alegações finais. Professor, se for um litisconsórcio com 5 autores, mesma coisa. Os 30 minutos, eles são divididos entre os 5. Cada um ficando aí com um aproximado de 6 minutos para a sua alegação final. Tudo bem? Agora, isso aqui é a regra, tudo bem? Isso aqui é a regra, tá? Porque as partes, elas podem convencionar de modo diverso, tá? As partes podem convencionar de modo diverso. Esse prazo aqui dos 20 minutos mais a prorrogação, esse prazo ele pode sofrer ampliação pelo juiz, ele pode sofrer ampliação pelo juiz e também pelas partes. Então, as partes podem convencionar um prazo maior, tudo bem? As partes podem convencionar um prazo maior. E o próprio juiz, ele também pode ampliar o prazo. Então, imagina um litisconsórcio, vai com 5 autores. Poxa, cada um vai ter 6 minutos para falar? É muito pouco tempo. O que o juiz pode fazer nesse caso? Ampliar o prazo, né? Seja o prazo dos 20 minutos, seja o prazo aí da prorrogação. Tudo bem? Professor, e a redução desse prazo é possível? E a redução do prazo é possível? Redução só pelas partes. Redução só pelas partes. O juiz não pode reduzir o prazo. Tudo bem? Compreendido? Então, o que a lei fala,
20 minutos mais 10 de prorrogação para cada um deles. Se tiver litisconsórcio, em tese, ao menos é o que está na lei, o prazo acaba sendo dividido entre os litisconsortes. Só que existe a possibilidade de ampliação do prazo pelo juiz ou pelas próprias partes. Redução de prazo, só as próprias partes. Muito bem. E quanto à forma das alegações finais, né? O que dispõe o Código de Processo Civil? Via de regra, as alegações finais, elas são apresentadas na própria audiência de instrução. Tudo bem? Então elas são apresentadas na audiência. Tudo bem? São apresentadas na própria audiência. Primeiro, o autor. Em segundo lugar, o réu. E terceiro lugar, se for o caso, o MP. Tudo bem? Beleza? E aí, essas alegações finais, elas são orais. A regra é que as alegações finais sejam apresentadas oralmente em audiência. Tudo bem? E aí elas serão lançadas no termo de audiência. Ok? Também não existe nenhum problema, né? Que as alegações finais elas sejam apresentadas de forma remissiva, tá? Caso em que as partes, né, elas vão reiterar os termos das suas manifestações anteriores. Também não há nenhuma problemática em relação a isso. Todavia, faço aqui uma observação para aquelas causas de maior complexidade. Então, se nós temos processos de maior complexidade, né, litígios envolvendo multinacionais, por exemplo, questões envolvendo debate entre marcas, patentes, coisa bem complicada, né? Essa complexidade da causa pode acabar tornando inviável a alegação final apresentada de forma oral. Então, nas causas de maior complexidade, as alegações finais, orais, podem ser substituídas por razões finais escritas. Tudo bem? Então, aqui, nós vamos ter a apresentação de razões finais ou alegações finais, né, escritas. Tudo bem? Alegações finais escritas. Aí, apresentadas pelas partes, tudo bem? Pelo autor, pelo réu e pelo membro do Ministério Público, tá? Num prazo de 15 dias. Tudo bem? Então, o que acontece, né? Veja, o juiz, na audiência, termina de colher a prova e ele fala assim, olha, esse caso aqui é um caso muito complexo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar, eu vou converter as alegações finais escritas, as alegações finais orais em escritas. Tudo bem? Como a causa é muito complexa, então, autor, réu e MP, vocês terão 15 dias para apresentar as alegações finais escritas. Porque aí vocês podem analisar o processo melhor, podem fazer com mais calma, né? Pode aí analisar a prova que foi produzida agora na audiência com maior tranquilidade. Tudo bem? Muito bom. Agora, veja bem, embora não seja algo corriqueiro, né? Não existe nenhum impedimento
para que o juiz, haja vista as alegações finais orais, né, das partes em audiência, promova uma arguição dos advogados, perguntando, né, sobre o local onde se encontra a prova, ou mesmo sobre a pertinência jurídica da afirmação, né? Então, às vezes, conforme ocorrer aí as alegações finais orais, o juiz ele pode arguir os advogados sobre algumas questões, tá? Então, isso acaba sendo parte, né, dos debates da audiência, tudo aí guiado pelo princípio do contraditório, tá? Professor, esse prazo de 15 dias que você acabou de falar aqui para apresentação das razões escritas, né? Pode ser ampliado pelo juiz ou pelas partes? Sim, mesma regra que eu falei agora há pouco. Esse prazo aqui de 15 dias pode ser ampliado pelo juiz ou pelas partes e pode ser reduzido apenas pelas partes. Tudo bem? Muito bom. Prosseguindo, veja, se a gente fizer a leitura do artigo 365 do Código de Processo Civil, nós vamos verificar a regra da unicidade da audiência de instrução e julgamento, ok? O que isso significa? Isso significa que a audiência de instrução e julgamento é una. A audiência é una e contínua. Ela é una e contínua, ok? Então, se eventualmente aquela audiência de instrução precisar ser cindida, né? São muitas testemunhas para ouvir, acabou ficando uma audiência muito longa. O juiz ele pode dividir a audiência, ele interrompe a audiência ali e continua em outro dia? Olha, pode, isso pode acabar acontecendo, tá? Só que essa outra data em que a audiência vai continuar, para fins processuais, essa data nada mais é do que uma mera continuação. Então não é que dentro do processo vão ter duas audiências de instrução e julgamento, não. É que a segunda é meramente uma continuação da primeira. Tudo bem? Por causa, né, dessa unicidade da audiência, tá? Outro detalhe muito importante. O CPC, no mesmo artigo 365, ele busca concentrar a colheita. Ele busca concentrar a colheita da prova oral em uma audiência. Tudo bem? Então a ideia é que toda a prova oral seja colhida na mesma audiência, tá? Essa, portanto, é a regra da concentração. O objetivo aqui é você, digamos, tentar promover uma tutela jurisdicional mais rápida, né? Mais rápida. E aí, também proporcionar uma melhor compreensão da prova. Como assim, professor? Explica melhor essa questão da concentração da colheita. É o seguinte, imagina, por exemplo, que eu tenho ali, o autor, vamos supor, ele tem 5 testemunhas para ouvir, tá? E aí o que acontece? Naquela audiência, ouviram-se 4 testemunhas. Ouviram-se 4 testemunhas. Ficou faltando uma. Só que já estava muito tarde, né? Já foi aquela coisa, o passar do tempo, não sei o quê.
o que o CPC prefere que aconteça? Que o juiz ouça essa quinta testemunha na própria audiência. Por quê? Para você não ter uma quebra do raciocínio. Porque como são 5 testemunhas aqui no nosso exemplo, 5 testemunhas do autor, então, em tese, essas 5 testemunhas, elas acabam construindo um raciocínio lógico. E se eu deixar a quinta testemunha para ser ouvida em outra oportunidade, isso pode acabar quebrando a lógica da audiência. Tudo bem? Então, o CPC, ele prefere concentrar, né, toda a prova oral dentro da mesma audiência. Ah, professor, mas às vezes isso não é possível, né? Às vezes, por conta principalmente de pauta, aquela coisa, não dá para ouvir todo mundo na audiência. Bom, é verdade, né? Às vezes a gente pode ter aí uma cisão da audiência, deixa para terminar a colheita numa outra data, paciência, né? Só lembrando da regra da unicidade. A segunda audiência, ela é considerada uma continuação da audiência anterior e não uma nova audiência. Tudo bem? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né, sobre a audiência, o que a gente pode comentar também, que é muito importante, é a respeito da prolação da sentença. Prolação da sentença. Porque não se esqueça, né, que o nome da audiência é a audiência de instrução e julgamento. Então, quando as partes apresentarem alegações finais orais na própria audiência, o juiz pode proferir sentença oral também em audiência. E essa sentença, ela vai ser reduzida a termo, né, ou gravada, conforme aí o sistema que se utilize ali na comarca. Veja, a doutrina diz que não existe exatamente, né, um dever do magistrado de proferir a sentença em audiência. Tá? Não é que o magistrado deve proferir a sentença ao final da audiência. Tá? Porque isso vai depender se o juiz se sentir habilitado ou não para fazê-lo. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que depois de colhida toda a prova oral, o juiz ele não se sinta apto a proferir a sentença naquele momento, porque ele está um pouco inseguro em relação a uma prova, porque ele precisa analisar melhor todo o conjunto probatório que existe nos autos. Então, ele pode, né, eventualmente, não proferir essa audiência, em que pese, né, a regra seja a prolação da sentença em audiência. Tá? É o que o código prefere. Professor, e se o juiz ele não se sentir habilitado a proferir a sentença em audiência? Se ele não se sentir, ele vai ter o prazo de 30 dias para proferir a sentença. Lembra que esse prazo de 30 dias, né, é um prazo que a gente estuda lá nos atos processuais. Lembra? O juiz ele tem 30 dias para proferir sentença. Tudo bem? Esse prazo aqui, lembra vocês que é um prazo impróprio, tá? Ele é um prazo impróprio. O que é prazo impróprio mesmo, professor? É aquele prazo que, se desrespeitado, ele não gera preclusão, tá? Então, obviamente que mesmo o juiz extrapolando o prazo de 30 dias, ele ainda tem a obrigação de sentenciar o caso, tá? Claro que, eventualmente, isso pode acabar gerando para ele alguma sanção de natureza administrativa. Tudo bem, meus amigos? Então, muito conteúdo foi dado na aula de hoje, né? Tratamos aí a respeito das alegações finais, prolação da sentença, muito conteúdo aí importante. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no próximo encontro.